Se você já se apaixonou, sabe como esse sentimento te abraça e faz a vida parecer melhor. Mas infelizmente nem todo amor se realiza e junto com ele morre esse sentimento. Foi pensando nisso que eu fiz essa lista com animes que vão te lembrar o quão doce é amar alguém. E de bônus, ainda vão te preparar para sentir de novo essa paixão. Salve galera, Zagreu na voz, e eu já vou abrir essa lista com o anime mais divertido dela. Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian. Puta que pariu, que nome grande. Vai nos contar a história de Kuzema Satika e Alisa Kujou, ou simplesmente Alia para os íntimos. Uma garota que foi criada na Rússia durante a infância e depois retorna para o Japão na adolescência. E logo que ela retorna, eles já se conhecem e ela acaba gostando dele. E é aí que vem o efeito cômico que vai sustentar toda a comédia do anime e inclusive tá no título. A Alia fica dando em cima do Kuze, só que sempre falando em russo para ele não perceber. Mas tem um único detalhe muito importante que ela não sabe. O Kuze fala russo fluentemente, então ele sempre entende tudo. E parece algo bobo, mas a forma como o anime utiliza essa gag é perfeita. Por vezes as falas em russo vão gerar um desafio, uma situação de comédia para o Kuze, como quando a Alia desafia ele a ajudar ela a colocar as meias. Por outra, ela vai simplesmente xingar ele em russo, que vai entender tudo e pensar numa resposta engraçadinha. Mas só pensar mesmo, porque ele quer guardar em segredo o fato dele falar russo. Já em outras situações, a Alia vai falar algo constrangedor. Ele vai entender isso e ficar todo desconfortável. A forma como o anime está sempre utilizando essa piada de forma diferente, dando vários usos para ela, sem cansar o espectador, é o que torna ele tão especial. Além disso, o casting de personagens secundários é muito diversificado e eles estão todos excelentes e interagem muito bem entre si. É um anime muito gostoso de se assistir como um todo. Já esse aqui é a arma secreta dessa lista. Se ele não te despertar a vontade de se esforçar para arrumar uma namorada, esquece, nada mais vai despertar. Em Darling in the Franxx, a gente vai acompanhar a história da humanidade à beira da extinção, num mundo pós-apocalíptico onde monstros chamados de urrossauros são uma ameaça constante. Por causa disso, os humanos tiveram que se abrigar em grandes fortalezas móveis chamadas de latifúndios. Enquanto os adultos moram protegidos na parte de dentro da cidade, as poucas crianças que restam vivem isoladas numa casinha no topo dos latifúndios e têm de pilotar mechas para enfrentar os urrossauros. O detalhe crucial é que esses mechas só podem ser pilotados por um par de garota e garota que estejam sincronizados emocionalmente. E é nesse contexto que a gente vai acompanhar as crianças do Latifúndio 13, que são chamadas assim pelos adultos, mas na verdade são adolescentes em plena puberdade. Essa fase da vida ela já é conturbada por si só, cheia de descobertas para serem feitas sobre si mesmo, sobre o sexo oposto e sua relação com ele. Imagina então ter que passar por tudo isso e ainda carregar nas costas o peso do destino da humanidade. E para deixar tudo ainda mais complicado vai chegar ela, uma das bonecas de animes mais famosas da última década, Zero Two. Uma garota rebelde que vive fugindo dos adultos para fazer o que bem entende, que geralmente é causar o caos e a confusão, e vai ser a presença dela que vai influenciar as outras crianças a também serem mais travessas e pela primeira vez questionarem os adultos, o sistema em que são criados e o mundo em que vivem. Não tem como você ver todos esses adolescentes interagindo, tentando entender a si mesmos juntos com seus sentimentos e não sentir algo se remexendo dentro de você. Você vai ver eles brigando por coisas bestas, como espaços para garotos e garotas, se perguntando qual que é a diferença de uma criança para um adulto, sofrendo porque amam uma garota que gosta de outro garoto. Esse anime é o maior tratado sobre a adolescência, a representação mais fiel da descoberta das relações entre homens e mulheres e da sexualidade. Mas o principal, ele vai nos ensinar que ninguém está completo sozinho, que só quando a gente partilha as nossas asas com outro alguém é que podemos voar cada vez mais alto. E ainda que esse voo seja inconstante, repleto de baixos, os altos são os maiores de toda a nossa vida. E o próximo anime da lista, na verdade, já está aqui no vídeo o tempo todo. É o meu anime favorito,
The Quintessential Quintuplets, ou Gotobun no Hanayomi em japonês. Aqui a gente vai acompanhar a história de Futaro Uesugi, um jovem sem amigos na escola, rabugento e que passa seus dias estudando sem parar para realizar o sonho de tirar a família da pobreza. Até que um dia a sua vida vai virar de cabeça para baixo quando ele aceita um trabalho de professor particular. Isso porque ele vai ter que ensinar 5 pessoas de uma só vez, as Nakano, que são irmãs gêmeas quíntuplas, e todas elas são péssimas nos estudos, só tirando nota vermelha. Para piorar, eles brigaram assim que se conheceram. Então, para manter o emprego, o Futaro precisa de alguma forma ensinar 5 péssimas alunas, que odeiam ele tanto quanto odeiam estudar. E é justamente essa dinâmica que vai gerar o cenário perfeito para uma história de crescimento pessoal, superação, amizade e amor. O protagonista ele não é perfeito. Ele tem tanta culpa das relações ser ruim quanto as garotas. Vai ser conforme eles se conhecem e entendem as dificuldades e sonhos uns dos outros que eles vão se entender. O Futaro precisa aprender a ser mais sociável e a valorizar outras coisas além dos estudos. As irmãs têm cada uma seu dilema pessoal. Uma delas precisando lutar contra a timidez e aprender a confiar mais em si mesma. Outra precisando aprender a parar de se sacrificar pelos outros e dar valor também nas suas próprias necessidades. Já outra que sonha em ser professora, mesmo mal tendo as notas necessárias para se formar. Todos os personagens vão se desenvolver no mesmo ritmo durante a obra, enfrentando seus desafios individuais e coletivos. E depois de estabelecida toda essa confiança entre eles, é aí que o amor de fato surge na história. E é essa a trajetória que importa para nós. Porque antes de amar alguém, você precisa arrumar a sua casa, ou nesse caso, a sua mente. O romance de Gotobun só surge depois que cada um dos personagens lidou com as suas inseguranças, depois que eles compreenderam e lidaram com seus defeitos, e por isso estão dispostos a aceitar e lidar com os defeitos dos demais. Gotobun vai te ensinar a amar, mas muito mais importante, ele vai te preparar para amar. Amor já é um tema complicado. Adolescência é complicado também. Física quântica, então, meu Deus do céu. Agora imagina se a gente juntar essas 3 coisas. O resultado é o 4º anime dessa lista. Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai, ou Bunny Girl para os íntimos, é onde vamos acompanhar a história do Sakuta, que um dia vai para a biblioteca e encontra sua veterana, Mai Sakurajima, vestindo uma roupa sensual de coelhinha. Só que ninguém tá nem aí para ela, o que é estranho porque, 1, olha como ela tá vestida, e 2, ela é uma atriz famosa. Eles vão se encontrar mais algumas vezes, e aí o protagonista vai perceber que as pessoas literalmente não estão mais enxergando a Mai, como se ela fosse invisível. E a partir daí a história começa, com eles tentando entender o motivo disso estar acontecendo e buscando uma solução para o problema dela. A dinâmica de interação entre os dois funciona muito bem porque o Sakuta está sempre dentro do tom. Ele entende a seriedade da situação, mas ainda assim se permite fazer piadas sempre de um jeito adequado. A comédia dele não é forçada. Já a Mai está sempre séria, tentando parecer que está lidando bem com a situação e que está no controle de tudo, mesmo que essa não seja muito bem a verdade. Você mal percebe e já está torcendo pelo casal. Embora eles sejam a atração principal, não são a única história do anime. Depois de concluir esse arco, vem várias histórias de outras garotas passando por problemas parecidos com a Mai. E sempre vai caber ao Sakuta ajudar elas. A origem desses problemas sempre está ligada à adolescência. Então, o que começa com uma simples história de amor, logo evolui para várias histórias de crescimento pessoal. E aí esse anime também vai nos mostrar que antes de receber visita, precisamos arrumar a casa. Que se quisermos arrumar uma namorada, a gente precisa primeiro cuidar de nós mesmos, buscar compreender quais são os nossos problemas e encontrar formas de lidar com eles. Porque amar é cuidar, e não dá para cuidar de outra pessoa se não temos nem ideia de como nos sentimos
e como lidamos com nossos próprios sentimentos. Adicionar os sentimentos de outra pessoa nessa situação, em que não conseguimos lidar nem com os nossos, é a receita perfeita para as coisas darem errado, como o anime vai muito bem nos mostrar. O ponto-chave que eu busquei apontar com os animes dessa lista foi o amor como essa emoção que nos move, que faz com que a gente entenda melhor a nós mesmos e busquemos melhorar como pessoas. Porque quem amamos merece conviver com a melhor versão de nós. E só quando a gente junta esse sentimento positivo com essa vontade de crescer é que o amor consegue transformar a nossa vida. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se esse for o caso, considerem deixar um like e se inscrever no canal para apoiar o meu trabalho. Agradeço por terem assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!